Bom, a Fernanda Vieira, a nossa amiga Fernanda, ela é espírita, é vegetariana por filosofia de vida, é formada em zootecnia, agora pós-graduanda, né, em zootecnia também, e faz parte da União dos Atletas Vegetarianos, e também estuda a espiritualidade dos animais não humanos, né? Então é uma proposta de vida que você assumiu, não apenas profissional, né, Fê? Não, eu sempre tive muito interesse pela questão dos animais não humanos. E isso fez com que eu graduasse nessa profissão, na zootecnia, e também agora eu participo do programa de pós-graduação, faço um doutorado na Exalc com bem-estar de animais. Então, assim, eu tento preencher a minha vida, o meu cotidiano, com assuntos em relação aos animais. Quer dizer, e material para você trabalhar não falta, né? Porque você no contato com os animais, no seu cotidiano, você acaba observando situações do próprio comportamento animal, situações do relacionamento, né, de nós, seres humanos, com esses animais também. E você acaba, de certa forma, aplicando exatamente aquilo que você estuda com filosofia de vida também, em cima dessas observações, né? Isso é uma verdade, porque os animais, eles fazem parte de grandes grupos, os animais humanos, só que cada um tem suas particularidades, então depende da espécie, em relação aos cães, aos gatos, a raça. Então eles são indivíduos como nós, com os seus desejos, as suas vontades. Então é muito interessante, a observação ajuda muito nesse estudo. Até porque torna real aquilo que você estuda na teoria, né? Porque normalmente dentro da doutrina, normalmente a gente faz um estudo baseado em teorias aplicadas por Allan Kardec e outros ícones também que ajudaram a elaborar e a fortalecer cada vez mais a codificação, mas no dia a dia, na prática, a gente dificilmente consegue aplicar isso. Como, por exemplo, pessoas que estudam sobre física quântica, sobre genética, mas nunca pisou num laboratório, nunca esteve presente numa empresa que trabalha com isso, né? No seu caso já é diferente, porque é a sua vida exatamente lidar com esse tipo de situação, né? Eu acredito que seja uma facilidade, que graças a Deus eu trabalho com o que eu gosto, e eu acho que quando a gente estuda o que a gente vivencia é muito mais complexo, né? Então isso dá um caráter mais, não só profissional, mas de seriedade, e tentar ver cada situação da forma que ela realmente deve ser vista e não aplicar ao geral, porque isso acontece muito quando se fala com pessoas que não entendem o assunto sobre os animais e a espiritualidade, então normalmente se generaliza, e isso é um equívoco. E essa foi a proposta que você e mais os seus amigos tiveram de criar esse grupo de animais do espiritismo. Como é que começou? Como é que originou esse grupo e esse trabalho de vocês? O blog Animais do Espiritismo aconteceu em segundo momento. Quando eu me interessei pela doutrina espírita, nós formamos um grupo chamado Janela Espírita. Então, na época, eram 15 pessoas e nós nos reuníamos semanalmente. E aí nós fazíamos estudos sobre a doutrina espírita, utilizando os livros da codificação. E aí surgiu o tema dos animais, como aconteceria, qual seria o enfoque da espiritualidade para com os animais não humanos. E aí o nosso coordenador, o Edson, também coordenador do blog, é professor da Unesp em Botucatu, e uma das grandes áreas que ele estuda é o comportamento animal e bem-estar dos animais também. Então ele sempre teve muito interesse. Eu acredito que a origem de tudo partiu dele. Ele tem um grande interesse pelos animais, um grande respeito. E a gente resolveu criar um blog associado ao Janela Espírita que falasse sobre a espiritualidade dos animais, como o espiritismo relata o caso dos animais.
E aí surgiu o blog, as pessoas tiveram, a gente teve uma boa aceitação na internet, e aí só está crescendo. O blog faz 1 ano e alguns meses que está no ar, e a gente só teve bons resultados até agora. Quer dizer, a criança então tem futuro, né? Não, tem futuro. Graças a Deus, a gente sente com muita alegria. Ela tem futuro e já está dando bons frutos para a gente. Eu acredito para as pessoas também que acessam o blog, a gente mantém um contato íntimo, as pessoas comentam, mandam e-mails. Tem uma seção lá no blog, um link que chama Escreva Sua História. Então, as pessoas escrevem as histórias em relação aos animais e a experiência espiritual que elas tiveram. E a gente conversa, troca experiência, e eu acho que o fundamental é isso, a troca de experiência. Porque na literatura ainda, apesar de alguns livros bons existirem, a literatura espírita mais atual, ainda falta material, acho que ainda falta um pouco de observação, um pouco de estudo sério em relação aos animais e ao espiritismo. Aliás, como em várias outras áreas da doutrina, né? Porque a gente se baseia naquilo que a codificação trouxe para nós. Alguns temas não foram profundamente desenvolvidos, exatamente por falta até de tempo, de oportunidade para Kardec, e hoje então o estudo é fundamental. E realmente essas publicações que são lançadas agora são até publicações lançadas com boa vontade, com grande interesse, mas falta ainda a interatividade, porque a gente percebe situações particulares de pessoas que elas não conseguem encontrar no livro. E quando encontram, elas têm a necessidade de falar, né? E vocês conseguiram abrir esse espaço para essas pessoas, para esse público, né? Eu acredito que sim. A gente, aos pouquinhos, a gente está conseguindo abrir para ter realmente essa troca de experiências. E é o que você falou no início, eu concordo plenamente. Kardec, na época, eu acredito que Kardec se importou realmente com o homem. Isso é verdade. Eu acho que, em primeiro momento, não deveria ser diferente. Mas ele próprio nos alertou falando, você espírita, se você espírita em seu estudo ficar entre a ciência e o espiritismo ou a religião, fique com a ciência. Hoje, a ciência humana já fala muito sobre os animais, que eles têm vontades próprias, que eles conseguem se colocar no lugar do outro, o que Freud anteriormente tinha falado que só o humano tinha essa capacidade. Então, assim, diante dessas novas informações, o que o espiritismo tem a dizer? Tem muito a dizer. Só basta um pouco de observação da pessoa que está estudando e a reflexão, que realmente existe muita coisa ainda para se saber, mas a gente pouco sabe pela literatura hoje. Mas existem muitos autores como Marcel Benedetti, já desencarnado, com certeza trabalha no plano espiritual, ajudando os animais humanos e não humanos. E Vênia Prada, que é uma médica veterinária na USP, uma grande profissional, reconhecida nacional e mundialmente nesse tema da espiritualidade dos animais não humanos. Então, as coisas estão sendo feitas a passos, às vezes um pouco miúdos, mas estão sendo feitas. A comunidade espírita, eu acredito que deva receber essas informações de uma maneira boa, que tenha uma reflexão boa sobre isso também, e não apenas se apeguem a questões anteriores, às vezes, por exemplo, no Livro dos Espíritos, quando falam que os animais, não, dependendo do caso, não têm uma inteligência ou uma livre vontade, e hoje a ciência, como eu tinha falado anteriormente, mostra que sim, os animais têm vontade e inteligência suficiente para tomar algumas decisões. Inclusive lá no Livro dos Espíritos fala que tem um rudimento de inteligência, né? Mas a gente lembra que naquela época, a gente fala do século XIX, a ciência, comparada com a nossa, era muito precária, né? Não tinha instrumentos para poder fazer uma avaliação e muito menos interesse, né? Porque a gente lembra que naquela época as dificuldades que as pessoas enfrentavam dizia respeito à sobrevivência delas, né? Hoje a gente consegue viver e aprofundar nas nossas reflexões, nas nossas análises e estudos, inclusive hoje com cursos de formação de psicologia animal, de análise comportamental, coisa que naquela época era impensada, né? O ser humano naquela época não era nem desvendado ainda, que são os animais, né? Existe uma frase muito interessante, que agora eu não me lembro do autor, que fala mais ou menos assim, que antes era necessário educar o homem para o trato com o próprio homem, ou seja, da mesma espécie, e hoje começa-se a educar o homem para o trato com os outros animais.
Então, assim, a gente está no começo, mas a gente está caminhando. É tudo no devido tempo, né? A gente não pode querer avançar e esperar que as pessoas tenham um comportamento que elas não estão preparadas para ter ainda, né? E o grupo de vocês, Fê, de quanto que vocês são agora? Vocês são 2 coordenadores, né? E são agora mais 4 colaboradores, né? Quem são esses colaboradores? Os colaboradores, eles são a Adriana Miranda. A Adriana Miranda é do Recife, é uma veterinária. Ela escreve como colunista para o blog assuntos muito bacanas, inclusive de humanização dos animais não humanos. Então, o trato, por exemplo, com o nosso cachorro, pôr lacinho, pintar a unha, que é um pouco complicado isso, né? As necessidades deles são diferentes das nossas, mas muitas vezes a gente acredita que, até a gente fala, né, é nosso filho, não que não seja nosso filho, mas é o nosso filho não humano. Ele não é humano, ele não tem uma necessidade humana. Então é muito difícil, as pessoas elas confundem muito o trato, o verdadeiro trato que realmente o animal precisa. Então ela escreve muito disso, ela escreve muito bem, por sinal. Existe o Rodrigo Vidal, é um advogado muito conceituado na área de direitos animais, também de Recife. Existe a Simone Fernandes, ela é zootecnista também, da faculdade da Unesp, em Botucatu. O Edson, que é coordenador do blog também, ele é professor há 31 anos da Unesp, nas áreas de comportamento e bem-estar, como eu havia dito. A Aline Oliveira, também zootecnista, que trabalha com os animais, comportamento, produção orgânica de leite, né, porque a gente não preza pela morte, mesmo que para alimentação, uma vez que muitos trabalhos científicos já mostraram que a carne não é essencial à saúde humana. Muitos trabalhos mostram muito pelo contrário, que é prejudicial. E somos em 6, então, 2 coordenadores, eu e Edson, mais 4. Certo. Quando vocês tiveram essa proposta de elaborar o áudio, vocês tinham algum público em quem vocês esperavam focar? Eram profissionais, eram pessoas que tinham animais domésticos? O que vocês imaginavam na hora, no momento em que vocês criaram o blog? Para quem vocês queriam se dirigir exatamente? Quando a gente criou o blog, foi assim, para o nosso grupo. A gente, vamos criar para a gente conseguir se aprofundar nesse assunto dos animais do espiritismo. Mas ele foi tomando uma proporção tão grande, que a gente começou a levar, não que a gente não levasse a sério, mas a gente começou a levar mais a sério, porque nós estávamos levando a mensagem dos animais e do espiritismo para outras pessoas de fora. Hoje a gente tem leitores dos Estados Unidos, do Japão. Então, assim, a gente percebeu que o trabalho deveria ser um critério muito sério, que a mensagem estava sendo levada, não só apenas para o nosso grupo ali, mas para outras pessoas que se interessavam pelos animais e, consequentemente, começaram a se interessar pelo espiritismo. E, além do que, o blog é uma porta para aqueles que possam se interessar pelo espiritismo. Uma vez que se interessam pelos animais, quando um animal desencarna, as pessoas pensam, nossa, eu acredito assim, para onde o meu cachorro foi, para onde o meu gato foi, ele está bem, ele está num lugar bonito, ele está num lugar em paz, ele está sendo atendido, está sendo assistido por alguém, por Deus, pelos amigos espirituais, protetores. Então, assim, isso faz com que a pessoa passe a pensar sobre o espiritismo. Eu acredito que seja uma janela muito grande para determinada pessoa entrar no espiritismo, na filosofia, na doutrina espírita. E aquilo que inicialmente então foi criado quase que despretensiosamente, criou vida própria, né? Então a coisa foi crescendo, foi se expandindo e hoje desperta o interesse de muita gente, né? E falando nessa muita gente, quantas pessoas normalmente acessam o site de vocês? Qual a quantidade de contatos que vocês costumam ter? Ou seja, qual exatamente o interesse, qual é a dimensão do interesse que vocês despertaram no público que procura por vocês? Hoje a gente tem mais ou menos 200 acessos por dia, quando não há postagem, porque a gente preza, pelo menos uma vez por semana, a gente posta no blog. Quando nós conseguimos produzir mais textos e encontrar material de boa qualidade, nós colocamos 2, 3, 4 vezes por semana. Mas quando há a postagem no dia, o acesso às vezes supera os 2.000 por dia. Então,
o último post que a gente colocou foi da Simone Nardi. Ela é uma pessoa excelente também no trato com os animais, ela estuda a espiritualidade dos animais, e ela autorizou que nós publicássemos o texto de experiência própria dela, que ela teve uma experiência com um cão, e a gente colocou no blog na quarta-feira, foram 2.000 acessos, um pouco mais de 2.000 acessos. Então depende um pouco, mas assim, diariamente 200 pessoas na média. E no caso dos retornos que vocês têm, porque vocês têm ali um endereço que vocês podem receber o e-mail das pessoas, um formulário, coisa parecida. Como é que é? Qual a quantidade e que tipo de retorno vocês têm desse público? Nós temos um retorno bom, André. Eu acredito assim, menor do que no próprio blog, ou se a gente está no Facebook também, né? Então no Facebook todos os dias alguém conta uma história, faz um contato com a gente, pede uma opinião. No blog também, as pessoas postam as experiências delas. E no e-mail as pessoas enviam as histórias, né? Tem esse link especial para quem quer escrever a história e publicar no blog. E às vezes mandam com histórias que estão sofrendo, e a gente, no maior carinho e na maior humildade, a gente tenta responder e ajudá-los da mesma maneira com que eles ajudam a gente, porque receber esses e-mails é muito gratificante. Eu acredito que a gente possa trocar experiências, e isso, como eu tinha falado anteriormente, é a melhor coisa que tem na internet, trocar experiências e evoluir. No trabalho do Espiritismo.net, né, eu tinha conversado com vocês anteriormente, nós temos o nosso serviço de atendimento fraterno, e nesses contatos nós recebemos dúvidas e dores das mais diversas, né? Então normalmente a gente sempre pensa que alguém escreve porque sofre de depressão, porque um ente querido desencarnou, porque ela está ali perto de cometer um suicídio, um aborto, porque está desempregada. Então são um conflito familiar, são vários os temas que a gente trata. E não é surpresa quando nós nos deparamos com pessoas que perguntam: olha, eu tenho um animal, meu bichinho está doente, coloca o nome do animal, fala como se fosse realmente pessoa da família, e pergunta sobre desencarne, pergunta sobre o porquê do sofrimento dos animais, e tantas outras perguntas que para nós ainda é muito difícil de responder, exatamente porque a literatura espírita, como você disse no início, começa agora a explorar esse campo, né? E vocês já começam a ter contato diário com essas pessoas e tentam consolar da melhor forma, né? Como é que vocês lidam com esses contatos e que tipo de orientação que vocês transmitem para as pessoas que trazem esse tipo de dúvidas? Como eu tinha te falado, André, as pessoas procuram muito a gente, né? Porque se despediram, vamos falar assim, né? Quando a saudade, o adoro, o sofrimento da despedida. Então a gente tenta... porque na verdade Chico falava mesmo. Tem até uma frase muito interessante que ele fala mais ou menos assim: olha, meu filho, ele estava conversando na ocasião com o Bacelli. Inclusive ele escreveu o livro Chico Xavier, Amigo dos Animais. É um livro muito bacana de experiências do Chico, quem quiser ler. É uma experiência muito boa. Então ele fala assim: olha, meu filho, eu não vou sofrer mais se eu perder um cão ou um ser humano, no caso. Ele não fala com essas palavras, mas é essa mensagem que ele quer passar. Então a gente passa exatamente isso. A gente fala que a dor, ela existe, o sofrimento, ele existe, mas a gente precisa saber lidar com isso e saber ainda mais, eu acho que acredito que seja mais importante, que o laço de amor que você teve com um ser, independentemente se ele é humano ou não, é eterno, é uma despedida temporária. Porventura pode ser que você encontre ele numa outra vida, no plano espiritual, de alguma maneira. Aí depende muito do caso, é um tema muito complexo isso, né? Exatamente. Mais no plano espiritual. Existem pessoas que não acreditam, não concordam que sejam assim, dentro da doutrina espírita. Tem aqueles que acreditam nisso. Então a gente passa essa mensagem, uma mensagem de amor. Acima de tudo, o amor, o laço de amor é difícil, a despedida é difícil, mas a gente tem que entender e refletir que é necessário, porque como um ser humano, o animal precisa da encarnação, da reencarnação para evoluir, como nós seres humanos. É isso que a gente faz de uma maneira simples. A grande preocupação que a gente tem nesses casos, a primeira coisa é pensar para onde foi, né? Imaginando que essa resposta seria suficiente para poder consolar aquela pessoa que sofre. Mas, na verdade, por todas essas dúvidas que a gente tem,
O plano principal mesmo é você conversar com a pessoa, né? Você trabalhar a dor dela, você fazer com que ela saiba lidar com isso de uma forma equilibrada, né? Para que ela continue ali a existência dela sem esse sofrimento, né? Porque muitas vezes a perda, né, a despedida, né, como você colocou, de um animal de estimação, ele realmente, dependendo do caso, ele paralisa a vida da pessoa. É como se ela tivesse perdido aquilo que é mais importante para ela, pelo fato dela ter a companhia, dela ter ali um relacionamento muito íntimo, de entender exatamente o animal e ser entendido por ele também, né? Exatamente. E às vezes essa ligação do homem com os outros animais, ela é muito forte, né? Você vê os cães terapeutas, o quão bem eles fazem para as pessoas que têm contato íntimo ali. Então, há pouco tempo, passou na televisão também essa relação do homem com outro animal, e passou um caso de uma senhora que ela estava em depressão profunda. Ela não caiu, não, vamos dizer assim, não cometeu algo pior, porque ela tinha os cães para cuidar. Então, ela atribuiu a felicidade dela naquele momento aos cães, porque eles deram força para ela continuar. Isso é uma reportagem recentemente dizendo, né, encontrando o fóssil não, né, o cadáver, o corpo de um homem que viveu há 10 mil anos com um cachorro sepultado ao lado dele, né? Então isso mostra que a relação entre os homens e os animais já domesticados, né, já acompanhando o homem na sua trajetória, é bem antiga, né? É muito antigo. Tanto bovinos, caprinos, canídeos, faz muito tempo que foram domesticados, né? Então é uma relação íntima que vem de muito tempo. Esse trabalho que vocês fazem, Fê, ele se restringe apenas à internet, no estudo doutrinário propriamente dito, pela Janela Espírita, e o estudo do tema Animais e Espiritismo pelo blog Animais e Espiritismo. Fora isso, vocês têm assim, algum tipo de trabalho que vocês fazem junto às casas espíritas, a grupos de pessoas interessadas? Como é que funciona isso? O Edson, na região de Botucatu, então, ele pega uma grande quantidade de centros e cidades na região de Botucatu, que é o interior de São Paulo. E ele fornece cursos propriamente em relação aos animais. O tema é alimentação e evolução espiritual. Então ele leva a espiritualidade dos animais, o tema animais do espiritismo, de maneira direta para esses centros espíritas. Então, e a gente também a gente começa a expandir agora, né? Como o blog é muito novo, nós começamos a fazer o contato com os amigos de centros espíritas que fazem tratamento espiritual nos animais. A gente começou esse contato há pouco tempo. Então, agora, no dia, se eu não me engano, no próximo sábado, o Edson, eu vou acompanhando, mas o Edson fará uma palestra no Grupo Fraternal Francisco de Assis, a convite da Simone Nardi, uma das coordenadoras do grupo. Então, aos poucos, a gente vai expandindo, saindo da internet, não saindo, mas estendendo o nosso braço para o mundo real. Tem bastante trabalho para vocês fazerem, né? Isso não vai faltar. Aqui na área de texto, Fê, o nosso amigo Negão fez um comentário interessante, dizendo que lá em Porecatu, no Paraná, há um centro espírita que não tem um abrigo para animais de rua, né? Então a gente vê assim, que não só as organizações não governamentais, né, a sociedade se mobilizando, mas também agora as casas espíritas fazem desse trabalho. E agora você comentou também de tratamentos espirituais, né? O que vocês têm de contato com essas instituições que fazem tratamento espiritual com os animais e também que tem algum trabalho de recolhimento, de acolhimento, de orientação? Como é que o que vocês, qual exatamente a abrangência das atividades dessas instituições, pelo que vocês têm contato? Hoje o Brasil, se eu não me engano, pelo meu conhecimento, na verdade, pode ser que hajam mais casas espíritas que atendam os animais. Então, pelo meu conhecimento, totalizam 6 casas. Uma delas, por exemplo, é a ASEAMA, Associação Espírita Amiga dos Animais. Então, eles fazem um trabalho muito bacana em São Paulo, se eu não me engano, na zona norte de São Paulo, Tucuruvi. Eles fazem trabalho tanto de recolhimento, de adoção, eles apoiam ONGs que fazem todo o processo de adoção dos animais, não dinheiro, mas comida, medicamento, eles direcionam para as ONGs, né? Eu não sei muito bem como acontece esse trabalho,
E o principal trabalho deles lá é o tratamento espiritual dos animais não humanos. Então, existe o passe para os animais não humanos nessas casas, existe a informação, né? Eles passam conhecimento para os donos de como ter um bom trato com os seus animais. Então, é um trabalho bem bacana de conscientização. Inclusive, eles falam também sobre a questão da alimentação, da evolução espiritual, do respeito para com os outros animais. Então, assim, está crescendo. Inclusive, o Grupo Fraternal Francisco de Assis e todos esses grupos, para quem quiser saber mais um pouquinho, entra lá no blog e tem blogs, sites relacionados. E tem os espíritas e os que não são espíritas, normalmente ONGs que ajudam os animais. Então, o Grupo Fraternal Francisco de Assis, como eu estava falando, ele dá cursos em outros centros que tenham interesse de adaptar ou de adicionar o tratamento espiritual aos animais na casa. Então é um trabalho bem bacana que esses grupos vêm fazendo em relação aos animais. A procura muito grande do público para não só se beneficiar com o trabalho, mas com esclarecimento e para colaborar também? Você tem informação? Você diz no centro? No centro, isso. É bem grande, é muito grande. Como eu tinha te falado, né? Às vezes as pessoas não encontram respostas na nossa medicina humana, né? Medicina veterinária humana. E isso não quer dizer que a gente deve deixar de lado. Muito pelo contrário, todos os centros que fazem tratamento espiritual nos animais, eles alertam as pessoas que sempre tem um médico veterinário de confiança para cuidar desses animais. Porque são corpos físicos, né? Agora, do espírito, os centros espíritas fazem esse tratamento espiritual e é muito procurado, André. Inclusive, no blog a gente colocou, acredito que semana passada, a assistência espiritual à distância, que existe também para os animais. E o acesso foi muito grande, foi muito bem recebido pelos leitores. No caso, então, quando você fala da abertura desses espaços, eu me lembro que nós, do Espiritismo Net, participamos de uma atividade aqui em São Paulo, foi até uma reunião nossa, né, onde os colaboradores vieram de várias partes do Brasil para participar conosco. Nós tivemos a presença de um dos divulgadores da União das Sociedades Espíritas de São Paulo, e uma das tarefas que ele abraçou era exatamente fazer com que as casas espíritas abrissem espaços para a orientação ao público da realização do Evangelho no Lar. Né? Então ele falava assim, olha, eu não quero que você fale para as pessoas para ela fazer em casa, eu quero que você chame as pessoas para aquela salinha para você explicar que livro utilizar, como fazer, coisa e tal. Esse trabalho dos animais também poderia ser feito em casas espíritas, você colocar ali uma foto de um animal, você passar a primeira orientação e ter ali alguém preparado para passar essa explicação, porque todos que frequentam os centros espíritas, praticamente, a gente pode dizer que quase que uma unanimidade, todos têm contato com algum tipo de animal doméstico, né? Seja um passarinho, seja um peixe, seja um cachorro, um gato, ou profissionalmente, como é o seu caso. E de repente ele vai para o centro espírita para ouvir todas as palestras do Evangelho, para ouvir tudo aquilo que a ciência traz a respeito do espírito, mas não ouve nada a falar sobre os animais. Né? E isso, inclusive, eu estava conversando em determinado momento com a Simone Nardi, que as pessoas iam ao Grupo Fraternal Francisco de Assis, ao centro, e procurando por assuntos relacionados à espiritualidade dos animais. Agora, eu acredito que seja uma missão dos formadores de opinião dos centros espíritas em estudar, em conhecer a visão da doutrina espírita, para que não seja passada a visão pessoal de cada um, porque isso varia muito, mas qual a visão espírita sobre a espiritualidade dos animais. E isso existe nos livros André Luiz, Missionários da Luz, em Os Mensageiros, Emmanuel em O Consolador, deixam muito claro isso. Basta que nós estudemos e passemos isso ao público. Então tudo na verdade é uma questão de entendimento, né, de boa vontade, de iniciativas para poder fazer com que as instituições estejam preparadas para poder trabalhar esses assuntos, né? Eu sempre falo muito sobre isso, os nossos estudos, né, que a doutrina espírita ela é como se fosse Kardec coloca na introdução do Livro dos Espíritos, dizendo que o Espiritismo é mais uma cadeira na universidade espiritualista. Cada religião tem a sua característica, né? Então, o budismo, o islamismo, o protestantismo, o catolicismo, o espiritismo, cada um significaria, digamos assim, um curso de uma grande universidade. Dentro desse curso,
Aí, então eu faço as ramificações. Se por acaso você se forma em direito, você obrigatoriamente tem que escolher em que área do direito você vai trabalhar. Se direito tributário, direito familiar, direito penal, seja lá como for. Se é medicina, você vai escolher pediatria, oftalmologia, clínica médica e assim vai. Na doutrina espírita é a mesma coisa. Você estuda a doutrina espírita, mas você naturalmente acaba sempre tendendo para uma área que te prenda a atenção. Então nós temos aqueles que são especialistas em passes, aqueles que conhecem muito bem a obsessão. É o caso, por exemplo, de Soricada Schubert. Temos Chico Xavier, que trabalhava com psicografias. Temos ali, não no espiritismo propriamente dito, mas no espiritualismo, quando a gente fala de João de Deus que trabalha com cirurgias espirituais, assim vai. E vocês então agora, né, são ali fazendo parte daquele grupo pioneiro que começa a trabalhar agora com os animais também, dentro da visão espírita, né? Como é que vocês se sentem sendo assim os desbravadores desse campo, né? E a visão que os próprios espíritas têm a esse respeito? Porque o público, sentimentalmente, certamente eles buscam resposta. Mas como os espíritas entendem esse novo caminho que vocês estão abrindo? André, eu acredito assim que esse caminho já foi aberto há muito tempo. Emmanuel, né, e Chico Xavier mesmo, a relação dele com os animais, isso despertou muito interesse em determinados autores. Então, Carlos Bacelli, na época, Emmanuel, através de Chico, lógico, fala sobre os animais. Aí mais aqui para a nossa atualidade, Marcel Benedetti, eu acredito que Ernesto Bozano, Eurípides Kuhl, então são autores e trabalhadores. No caso de Eurípides Kuhl, acredito que ele trabalha ainda aqui no nosso mundo, né, encarnado. Ele trabalha em centros espíritas e muito provavelmente, certamente na verdade, eu diria, que ele informa e leva conhecimento das pessoas que estão ali ao redor dele. Então eu acredito que a gente tem os centros espíritas, claro, a CEAMA, a CELE, Grupo Fraternal Francisco de Assis e tantos outros que participam junto conosco nessa divulgação da espiritualidade dos animais não humanos. E a gente agora tenta continuar o trabalho concomitantemente aos outros amigos em relação ao tema. É um trabalho de formiguinha, né? Mas a gente não pode menosprezar o trabalho de ninguém. Então, faz parte de um todo. Hoje a gente trabalha aqui na internet, com blog, os amigos nos centros espíritas, outros amigos escrevendo textos sobre o assunto. Então, é assim, a gente teve abertura e a gente pegou oportunidade e alguma coisa a gente está fazendo. Em relação à aceitação das pessoas, é total. As pessoas elas têm muito interesse sobre o assunto e a partir disso elas se abrem às novas informações e assim vai, assim ela conhece o espiritismo. E a nossa grande vontade é que essa pessoa que lê hoje um texto que a gente coloca no blog, que ela compartilhe essa informação e assim a gente forme uma corrente de pessoas que tenham mais respeito, mais amor pelos animais não humanos, como seres vivos, como seres sencientes, ou seja, seres que sentem dor, sentem alegria, são indivíduos. Então é isso, a gente espera passar conhecimento, um bom conhecimento e compartilhar ideias e assim evoluir, aprender também. Isso é muito bom. No site de vocês, na área de estudos, né, eu fui fazer uma análise dos temas que vocês analisam. Então todo mundo pensa assim, bom, mas você fala dos animais, você vai falar o que exatamente dos animais? Né? Aí antes no blog de vocês eu comecei a selecionar os tópicos dos estudos virtuais que vocês apresentaram e mais alguns que vieram à mente também. Então a gente tem ali, né, o criacionismo versus o evolucionismo, no estudo que foi feito em 2010, a alma animal, a pergunta, né, os animais têm alma? Exatamente a pergunta que nosso amigo Negão fez ali na área de texto. E que depois você vai dar uma respostinha ali para ele também. Sobre a metempsicose, né, aquela teoria da oriental que aborda a possibilidade de você reencarnar num corpo, né, de um animal, ou seja, num ser organicamente inferior ao corpo humano, o processo de reencarnação nos outros animais, o elo entre os animais e os outros animais, entre os homens e os outros animais, os outros animais, né, porque nós somos os desses também, os outros animais possuem mediunidade, alimentação e evolução espiritual, que é o tema que a Fernanda passou para nós, que é uma das especialidades do professor Edson, né, falando sobre
a alimentação do homem, a relação que ele tem com o alimento carnívoro, com o alimento vegetariano, né? Então vai passando os esclarecimentos, né? Também aqui as semelhanças e diferenças entre os homens e os outros animais. Eu acrescentei aqui o relacionamento entre os animais e o homem. E aqui eu puxei na memória 2 documentários que eu tive a oportunidade de assistir, que trata de uma forma bastante chocante até, né, dessa relação do homem com o animal. A gente coloca para vocês aqui, são 3, né? Terráqueos, de 2005, de Shawn Monson, que é um documentário americano, e 2 brasileiros, né? A Carne é Fraca, de 2005 também, e Não Matarás, do mesmo ano, esses dois últimos produzidos pelo Instituto Nina Rosa. E nesse documentário, o Terráqueos, eles fazem uma abordagem com 5 perspectivas nessa nossa relação com os animais. Os animais na relação com os homens, no entretenimento, na companhia, no vestuário, na alimentação e na ciência, né? E são cenas bastante difíceis de serem vistas assim para quem tem assim uma sensibilidade maior. Então a gente vê que nesse caso o relacionamento entre os homens e os animais pode ser visto de várias perspectivas, né? Porque nós não temos como simplesmente dizer que o homem está pronto para deixar de conviver com os animais. Ele não está nem pronto na sua vida cotidiana, muito menos na sua vida afetiva, né? Esse é uma questão. Fala também da dor e do sofrimento animal, a eutanásia animal, a gente já recebeu também atendimento fraterno sobre isso, né, porque o animalzinho estava ali muito doente, o veterinário sugeriu que fizesse a eutanásia, ele aceitou, né, com dor no coração, não só por essa despedida desse animal, mas pela dúvida, né, até que ponto é justo ou não é justo. Então esse foi um dos temas que vocês abordaram também, né? As almas dos animais, uma visão científica, alma grupo, que é uma teoria que também foi apresentada, né, se essa questão existe ou não. A evolução das almas dos animais, que esses são os temas que eu fui me lembrando, né, de que forma que os animais evoluem. Inclusive a gente fez uma pesquisa sobre isso, eu passo depois o link para vocês, sobre várias obras, tanto da codificação como de outros estudiosos da doutrina espírita. Os tratamentos espirituais nos animais, que também é um tema que merece nosso estudo, assim como o passe acaba sendo um tema abordado pelos médiuns, ou para os médiuns e para o público, né, o tratamento dos animais também tem ali uma característica bastante delicada. A legislação, né, da Associação Protetora dos Animais, né, de que forma que o Espiritismo pode contribuir para que isso se desenvolva, e a dor, né, dos tutores desses seres encarnados, né, a dor que eles sentem pela separação, pela despedida do animal de estimação. Então esses foram só alguns dos temas que eu fui coletando, que vocês acabaram abordando, né? E fora isso, tem mais, Fê, que você ainda vê um campo para ser explorado? Eu acredito que sim, André. A gente tem muito ainda para falar sobre o assunto. Dentro desses assuntos que a gente já abordou, ainda existem algumas questões. Então, por exemplo, a questão da mediunidade dos animais é um assunto que dá pano para manga para falar de um. Sem dúvida nenhuma. Existe também a questão da inteligência dos animais, então até que ponto são inteligentes, né? E o que isso lhes acarreta no livre-arbítrio. Existe muitos assuntos. A questão afetiva também dos próprios animais, né? Se o animal gosta, se ele não gosta, se ele sente raiva, se não sente raiva, se ele fica feliz, se não fica também, né? Exatamente. E existem, por exemplo, um que me vem agora na cabeça. Então são as aparições dos animais, então a materialização de animais mesmo em centros espíritas, a questão de se os animais eles habitam um plano espiritual, se é o mesmo plano espiritual do homem, se é planos diferentes, se os animais no plano espiritual, aí falando de colônia, se eles desempenham papéis importantes ou não. Então os sonhos, se os animais sonham, e se esse sonho é algo físico ou realmente é um desdobramento. Então existem alguns assuntos que a gente deve abordar ainda no blog, com muita seriedade, muita lógica, muito estudo. A gente espera sempre abordar alguma coisa, porque é o que você falou, né? Cada caso é um caso. Então existe até inclusive a história de Divaldo, né? E Vênia Prada, no site, agora eu não me lembro o nome, mas eu posso deixar aqui na sala depois. Ela conta que Divaldo, no momento contou para ela, quando ele chegou na casa de uma amiga, veio um pastor e pulou em Divaldo. E Divaldo tomou um susto. E aí a dona da casa falou: "O que foi, Divaldo?" E Divaldo falou:
para ela, esse cachorro, que cachorro, Divaldo? Esse pulou um pastor alemão. Não, Divaldo, a gente teve um pastor, mas faz 1 ano e meio que ele desencarnou. Então, e no Livro dos Espíritos diz que essa reencarnação, a reencarnação dos animais, é algo quase imediato. Mas o que explica, depois de 1 ano e meio que o animal, nesse caso esse pastor, desencarnou, será que ele poderia ainda estar na casa ou sendo assessorado por outros espíritos? Então é algo complexo, a gente ainda não tem muita informação sobre isso, as informações são vagas e na maioria das vezes generalizadas, a gente tem que tomar cuidado com isso. E a gente, de alguma maneira, a gente vai colocar para os leitores, vamos estudar no nosso grupo também, para passar uma informação, no mínimo lógica, porque quando é lógica, ela acaba sendo aceitável. Certamente, né? E voltando, né, essa questão que você falou quase que imediato, esse quase para o mundo espiritual que pensa na eternidade, esse quase tem uma relatividade imensa, né? A gente não faz ideia qual é o tamanho desse quase que eles colocam para nós. Sobre algumas questões que os nossos amigos colocaram aqui na área de texto, são respostas objetivas, né? A respeito colocou para nós como acontece o aprendizado dos animais em relação às atrocidades que eles passam aqui na Terra conosco. É o mesmo que o nosso, que os animais aprendem com o sofrimento, dentro da visão que vocês estudaram? É uma questão também complexa, uma vez que o Livro dos Espíritos traz que os animais não humanos não possuem karma. Então, a princípio, eles não precisariam sofrer. O sofrimento imposto aos animais é exclusivamente devido ao livre-arbítrio mal usado do homem. Então, você vê atrocidades aí que estão na internet em relação aos cães, em relação a todos os animais, mas eu acredito que em relação aos cães, aos gatos, aos pets, né, nós chamamos assim de pets, aqueles que estão em convívio mais íntimo com o ser humano, você vê atrocidades que eu acredito que nem vale a pena dar exemplos, mas não existe, na verdade, um motivo, ao meu ver, para aquele animal estar sofrendo daquele jeito, a não ser a escolha do próprio homem. Certo. Até puxando um pouquinho dos artigos que vocês publicam, dos estudos que vocês promovem, a fonte que vocês têm é fonte apenas de uma visão humana do mundo espiritual com relação aos animais? Ou vocês obtêm alguma orientação espiritual de algum grupo, algum mentor que trabalha com vocês? Assim, e se vocês não fazem isso, né, certamente faz muita falta, né? Realmente faz falta. Na verdade, a gente ainda não tem esse grupo nosso, ele é um grupo de estudos da codificação, da literatura mais atual espírita em relação aos animais. Existem aquelas pessoas que trabalham no centro, como o Edson, por exemplo, a Simone, que não faz parte hoje do nosso grupo, mas a gente está em contato íntimo, então a gente troca muita experiência e ela tem esse contato com o plano espiritual mais do que nós. Mas no momento não, a gente não faz esse contato, a gente utiliza o que nos é possível, ou seja, os livros, né? Os livros e experiências. Certo. Foi perguntado aqui pelo nosso amigo Negão, né? Afinal de contas, à luz da doutrina espírita, os animais têm alma ou não? Como é que você responderia isso de uma forma bem objetiva? Eu acredito que a melhor forma é consultar o nosso livro dos espíritos, quando Allan Kardec, na questão 597, pergunta se nos animais há um princípio independente da matéria, ou seja, se existe alma, se existe espírito, e os espíritos de forma objetiva e clara, assim, e que sobrevive ao corpo. Então, sim, eles possuem alma. Ou seja, e além da própria observação também, né, da faculdade mediúnica, da orientação do pessoal, né, do mundo espiritual, também traz respeito a isso, né? A Cleusa lembrou aqui embaixo também, né, sempre questionou sobre isso, da presença dos animais em casa, porque ela teve uma gatinha de quem ela se despediu e disse que ela sentiu na casa por meses depois dela partir, né? Então eu acredito que vocês tenham muitos depoimentos a esse respeito com os frequentadores do blog de vocês, né? Temos. Na verdade, assim, muitas pessoas sentem, né, a presença dos animais e um exemplo aqui que me vem na cabeça agora é de um amigo que um certo dia ele me contou, a gente estava conversando sobre esse assunto, e ele falou que ele estava sentado na cama dele e ele sentiu a cachorrinha, no caso já desencarnada, embaixo da cama. Outro exemplo foi de uma amiga do blog, né,
contando que ela viu as marcas da patinha da gata na cama. Então, assim, claro, a gente não pode a gente não pode excluir a possibilidade de nós estarmos, na verdade, por uma criação mental, vendo aquilo que para a gente é muito real. Mas também existe a possibilidade daquele animal, seu espírito, perispírito, estarem ali. Então, numa revista que eu li, inclusive, com o título A Alma dos Animais Existe, Animais Têm Alma, uma senhora relata sobre isso e diz, a revista nos traz alguns esclarecimentos falando que isso é possível, inclusive eu vou procurar a fonte, depois coloco aqui no site também, que é possível, mas é uma coisa interessante da gente refletir sobre o assunto, então é um assunto em aberto ainda, não existe uma resposta sim, acontece, mas como acontece, que forma acontece, pode acontecer em todas as casas, o meu animal desencarnou, aqui ele está em casa, não, a gente não pode generalizar, cada caso é um caso. Quando os animais desencarnam, eles são imediatamente amparados pelos espíritos superiores. E isso Marcel Benedetti narra muito bem nos livros dele. Então, existe a possibilidade, mas a gente também tem que ter o discernimento de saber se aquilo é real, de entender se é real. E também pode ser que não seja real, seja uma manifestação da nossa imaginação, na verdade, uma manifestação da nossa imaginação. Então a gente tem que ter cautela. Mas as evidências são bastante palpáveis, né, da gente analisar. Eu lembro do livro de Ernesto Bozano, Os Animais Têm Alma, ele relata 130 casos descritos em que os animais, depois do desencarne, eles são vistos e ouvidos ou é sentida a presença deles. Né? Então, para quem tiver interesse em conhecer, Ernesto Bozano foi um pesquisador italiano, no final do século XIX e início do século XX, que estudou muito sobre perispíritos, sobre materialização dos espíritos e tudo mais, e também teria a oportunidade de se dedicar um pouquinho aos estudos dos animais. Então, para quem quiser, os animais têm alma. Né? André, eu acredito que ele seja o principal livro para quem quer entender melhor. Ele é uma obra científica. Ele analisa esses 130 casos de maneira científica até comprovar a existência da alma dos animais. Então, para quem quer se aprofundar no estudo, é uma obra fundamental. Então tá aí, feita a recomendação da Fê, né, o reforço desse título. Né. Meus amigos, a gente vai então encerrando por aqui esse nosso bate-papo com a Fernanda, né, Fê, que eu espero que seja o primeiro de vários, né, porque eu particularmente adorei esse nosso bate-papo. Né. Eu achei assim que foi muito esclarecedor. A gente pensa que por ler bastante a gente aprende muita coisa, de repente você toca num assunto de detalhes que simplesmente passam despercebidos. Né. E para quem quiser visitar o blog do Grupo Animais e o Espiritismo, http://animais e o espiritismo.blogspot.com.br. Está em cima, no nosso banner, na faixa preta lá no alto, é só vocês clicarem em cima e acessarem, participar e tudo mais, né? Ou, a Fê lembra ali, almaanimal.com.br também, né? Coloca o www na frente ali, né? Fê, aberto para você fazer as suas considerações. Só 2 comentários que surgiram antes da gente se despedir. O Negão ouviu ali, né? Ouviu em palestra espírita que o espírito do homem já passou pelos reinos vegetal e o animal. Isso é procedente. Negão, eu vou passar para você aqui esse nosso site, tá? www.virtual.spiridige.net/animais.html. Uma pesquisa que eu tive a oportunidade de fazer, como eu comentei com vocês, que fala dessa trajetória, desse princípio espiritual, desde a forma mais rudimentar até a forma mais evoluída, dentro desse contato com o mundo físico, trazendo obras da codificação, como por exemplo o Livro dos Espíritos, Revista Espírita, obras de Ernesto Bozano, de Jorge Andréa, de Leon Denis. Então tem vários artigos ali que vão te dar essa explicação. Tá? Então é só dar uma chegadinha lá, não era muito cansativo, porque eu peguei só os trechos que eram mais pertinentes ali para esse esclarecimento, então atende bem a sua questão. E a Cleusa colocou para nós outro tema interessante a ser pesquisado dentro do ramo, quanto à memória dos animais entre encarnações. Né? Já li e vivi casos de animais que parecem reconhecer os donos ou a casa deles. Né? Então esse daí é um dos muitos casos, né, Fê, que você deve ter contato lá no seu blog. Querido, eu deixo para você aberto aqui, né, nesses nossos minutos finais, e fica à vontade para você passar sua mensagem, para você fazer suas indicações, que eu tenho certeza que o pessoal está bastante curioso para receber.
Muito bacana, André, essa conversa nossa, inclusive os amigos aí falando da memória, né, dos animais, é um tema muito interessante esse. Inclusive, quando entrando no blog, tem a história da Simone Nardi, mais uma vez falando, e ao decorrer da história parece realmente que o cão reconheceu a Simone, no caso, como dona, como tutora, né? Então, são temas muito interessantes. Eu já tive várias ideias de textos aqui para a gente colocar no blog. Eu gostaria de agradecer muitíssimo. As portas estão se abrindo cada vez mais para esses temas. E o pessoal aí do Espiritismo na Net tá de parabéns. Você, André, por ter aberto essa porta para a gente. Eu agradeço muito, fico muito honrada. Você tem um trabalho muito reconhecido na internet. E não só na internet, no mundo real, né? Eu falo mundo real, né, assim, no trato pessoal com as pessoas. Então a gente estava conversando anteriormente sobre esse recebimento, esse tratamento fraterno, atendimento fraterno que vocês fazem, é muito importante. Eu queria deixar aqui registrado a minha honra de participar hoje aqui desse encontro. Eu espero que nós tenhamos mais encontros como esse. O Edson falando aí para vocês também, ele tem uma experiência muito grande em relação ao assunto. É uma pessoa excelente também no trato desse assunto e de outros. Gostaria de mostrar minha felicidade com essas palavras e acabar aqui dando minha mensagem, na verdade a mensagem de André Luiz, quando aprendendo no mundo espiritual, e esse livro aqui que eu vou ler um trechinho, Missionários da Luz, eu recomendo para todos. É um livro muito bom para quem quer saber um pouco mais sobre os animais. É um livro muito rico. Então eu vou ler aqui na página 52, Missionários da Luz, se vocês quiserem depois lerem sobre esse assunto, né, que é o vampirismo. Ele trata de uma maneira muito, muito bacana, muito esclarecedora. Eu vou ler um trechinho aqui da página 51 e página 52. Então ele fala assim, Alexandre, esclarecendo aos questionamentos de André Luiz. Em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução através da colaboração e do amor, da administração e da obediência. Os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis, confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem desesperados à aproximação do homem de qualquer condição, excetuando-se os animais domésticos, que por confiar em nossas palavras e atitudes, aceitam o cutelo do matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de discernir com raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde terminam a nossa compreensão. Se não protegemos nem educamos aqueles que o Pai nos confiou, como germens frágeis de racionalidade nos pesados vasos do instinto, se abusamos largamente de sua incapacidade de defesa e conservação, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar. Então, com essa mensagem, eu gostaria de terminar para que a gente pudesse refletir como nós estamos tratando os nossos irmãos. São irmãos menores, numa condição, num nível espiritual diferente, mas não deixam de ser nossos irmãos. Mais uma vez, André, muito obrigado. Eu estou muito feliz de ter participado aqui com vocês. Obrigado a você, Fê. Sinceramente, do fundo do coração, eu adorei ter falado com você. E eu espero que a gente possa ter um assunto agora para poder falar de novo.